Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E o nosso tema hoje é a restauração do lar. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui, siga o nosso canal, dê um joinha no final. Então vamos juntos, nessa jornada, à luz da palavra de Deus, falar sobre essa temática tão importante, relevante, que afeta tantas pessoas, que é a restauração do lar. E em primeiro lugar, querido, nós queremos começar, obviamente, com a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados, ele, o Senhor, o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem, também equivale para a mulher, que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então nós vemos que é um lindo salmo que fala sobre o valor da família. O quão importante para o coração de Deus é a família. E o versículo-chave é o primeiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, precisamos trabalhar em cooperação com o Senhor, mas quem faz a obra na nossa casa, na nossa família, quem restaura o lar juntamente conosco, se nos alinharmos com o céu, com a sua palavra, com a ajuda do Espírito Santo, é o nosso Senhor. Nós vemos também na Bíblia que intimamente ligada com a restauração da igreja, são temáticas que nós já abordamos anteriormente em outros vídeos, a casa, que é a casa de Deus, a igreja, está a restauração da família, que são as nossas casas. Você pode ver isso em Isaías 58, 2. Olha o que diz, Isaías 58, 2. A Bíblia Sagrada diz, mesmo nesse estado, ainda me procuram, dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. E perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se achegar a Deus. Ou seja, quem se aproxima de Deus, quer ver a restauração do seu lar, da sua família, quem busca, como diz aqui, os caminhos do Senhor, quem pratica a justiça, Deus entra em cena para restaurar o lar, a sua casa e a sua família. Malaquias também 4:6 é outro trecho importante da palavra de Deus. Malaquias 4, versículo 6, a Bíblia diz, e ele converterá, Deus aqui, o coração dos pais dos filhos aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Então, em primeiro lugar, baseados nesses textos que acabamos de ler, como é que se estabelece uma casa? É a primeira pergunta que fica no ar, que nós vamos procurar aqui te responder. Como é que se estabelece uma casa? Nós lemos lá no Salmo 127, versículo 1. Então, assim como uma casa material não se monta por acaso, mas sim por um desígnio, por um propósito, assim também com as nossas famílias. Deus tem um propósito com as nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos casamentos, com a vida dos nossos filhos, com o nosso matrimônio. Deus tem um desígnio, Deus tem um propósito. E uma casa precisa ser edificada, construída. É o que nós vimos aqui no Salmo 127, em Provérbios 14:1, que diz o seguinte, Provérbios 14:1, estou procurando aqui para você, diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, destrói, detona. Então nós vemos que tanto o homem em Deus precisa deixar que Deus, juntamente com o homem, alinhado com o céu, edifica a sua casa, mas também a mulher sábia edifica a sua casa, diferentemente da insensata que com as próprias mãos e principalmente com a sua língua destrói a sua família. Segundo lugar, uma casa, além de ser edificada, ela precisa ter um fundamento apropriado. Que fundamento é esse? Nós vemos lá em Mateus 7, 24 a 27, que a Bíblia fala de dois fundamentos que nós podemos ter para a nossa casa. O fundamento areioso desse mundo, que são os valores e princípios fúteis desse mundo, poder, fama,
badalação, ostentação, todas essas futilidades que esse mundo sem Deus, esse cosmos sem Deus oferece para a construção do lar, status social, dinheiro, todas essas questões, que é tudo menos o amor de Deus, diferentemente do bom fundamento que a Bíblia diz que é a rocha. E a rocha é um símbolo de Cristo, que é a rocha eterna, a pedra angular, a pedra de esquina, rejeitada pelos construtores, mas também a rocha fala de algo sólido, e não tem nada mais sólido do que a palavra de Deus, que revela a rocha eterna, que é Jesus. Esse é o fundamento apropriado para os nossos lares, para as nossas famílias. Então, para um casamento dar certo, para uma família dar certo, os princípios e valores contidos na palavra de Deus, que revelam a rocha, que é Jesus, precisam ser aplicados no nosso dia a dia, nas nossas rotinas diárias, nos nossos relacionamentos familiares e nas aplicações do dia a dia dos princípios e valores da palavra de Deus. Esse é um fundamento apropriado. Leia lá na sua casa Mateus 7, de 24 a 27, fala sobre o homem sábio e o homem nécio. Quem é você? Como é que você tem fundamentado a sua família? Em terceiro lugar, uma casa deve ter um governo divinamente instituído, que é a sua estrutura. Ou seja, tem que ter ordem, tem um governo, tem liderança espiritual, conforme nos ensina a palavra de Deus. Tem uma estrutura espiritual de governo divinamente instituído. É o que fala Efésios 6, de 1 a 4. Vamos ver aqui, Efésios 6, de 1 a 4, onde fala aqui sobre o relacionamento entre pais e filhos. A Bíblia diz: filhos, obedecei aos vossos pais, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então nós vemos que tem uma cadeia de autoridade. Os pais acima dos filhos, e os filhos tendo que obedecer e honrar os pais, tá bom? Então tem sim um governo divinamente instituído para que uma casa de Deus, um oikos, né? É a palavra casa no original, uma casa, uma morada de Deus, né? Uma família de Deus realmente surja, tá bom? Segundo lugar, qual é a ordem de Deus no lar? E há uma ordem de autoridade no lar, sim, assim como há na igreja, né? Cristo, cabeça da igreja, e também na Trindade, né? Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe sim uma cadeia de comando de Deus dentro das famílias. Está lá em 1 Coríntios, vou ler para vocês, 1 Coríntios 11, 3. A Bíblia Sagrada diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Cabeça aqui fala de governo, de liderança espiritual, em amor, servindo a sua esposa e os seus filhos, não tiranizando, não subjugando, não sendo machista, muito menos um tolo, um besta, um cabeção, mas sendo realmente um líder espiritual, amoroso, gracioso, que lidera a sua casa na graça e na direção do Senhor. Essa é a cadeia de comando de Deus, conforme 1 Coríntios 11, 3, Efésios 5, 23 a 25 e Colossenses 1, 18 também fala sobre essa ordem de Deus dentro do lar. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e os pais são cabeças, líderes sobre os seus filhos, tá bom? Terceira perguntinha que surge é: o que quer dizer cadeia de comando? Cadeia de comando, dentro do contexto bíblico aqui, significa o seguinte: Cristo, como eu falei, o cabeça da igreja, né? Hebreus 13, 17 fala sobre isso. Depois o marido, debaixo do guarda-chuva de Cristo, é o cabeça do lar, lá em Efésios 6, de 1 a 2, os pais aqui também. E o governo, né? A cabeça do Estado, ou seja, das nações, Romanos 13, de 1 a 4, também fala de um outro tipo de governo, que é o governo civil, independente da família, né? A família está debaixo desse governo, que também, sobre todos esses três, sobre Cristo, sobre o marido, que é o cabeça do lar, e sobre o governo civil, de Romanos 13, de 1 a 4,
Quem está por cima de todos? Quem é que governa sobre tudo e sobre todos? É Deus. Deus é o cabeça sobre todas as coisas. Deus Pai é o cabeça sobre todas as coisas, tá bom? Quarto princípio, autoridade significa superioridade? É uma pergunta que fica no ar, que gera muita confusão na mente das pessoas, principalmente nos dias atuais. Então, em primeiro lugar, amado, autoridade não significa ditadura, não significa desigualdade de homens, mulheres ou crianças, não significa a inferioridade, muito menos da mulher, e nem a superioridade do homem. Não, isso não é autoridade, como nós estamos ensinando aqui. Então as coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Quinta perguntinha que nós estamos falando: quais são as responsabilidades do marido, que deve ser o cabeça do lar? É a quinta pergunta que nós vamos responder aqui. Primeira resposta é reconhecer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Nenhuma mulher, dificilmente uma mulher consegue se submeter a um homem que não tem Jesus como Senhor e governador da sua vida, em todas as áreas da sua vida, querido. Então aceite, você homem que está me ouvindo, aceite que Deus lhe deu autoridade e que Ele mesmo está sob a autoridade, né? O próprio Cristo está debaixo da autoridade do Pai. Ou seja, um marido só pode exercer autoridade e chefia dentro da sua casa se ele mesmo estiver debaixo do governo de Deus, da autoridade de Jesus Cristo e chefias divinas, né? Da autoridade e chefias divinas. Esse é o fundamento da nossa autoridade. Só tem autoridade quem é outorgado, revestido de autoridade. A mesma coisa são, né, os entes civis, por exemplo. Um policial só tem autoridade governamental se ele for levantado como um policial civil e tiver essa autoridade para exercer a força quando necessário, né? A prisão das pessoas. Então, a base da autoridade de um policial está na cadeia de autoridade que está sobre ele. Os seus superiores, né? Os seus chefes, né? O prefeito, o governador e assim vai. Tá? Nenhuma autoridade existe isoladamente. Toda autoridade precisa estar debaixo de uma outra autoridade. É dela que emana todo o poder, toda a autoridade. Então, no nosso caso aqui, maridos, a nossa autoridade vem do próprio Deus. E por isso nós precisamos reconhecer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Segundo lugar, reconhecer que a sua esposa é uma auxiliadora idônea. Preste atenção, o homem que está me ouvindo, né? Muitas vezes tem sido um cabeção e não cabeça do lar. Reconheça, em segundo lugar, que a sua esposa é uma auxiliadora idônea e não uma simples ajudante, uma simples vassala, sua escrava. Não é. Ela é uma auxiliadora idônea. É o que diz Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. A Bíblia Sagrada diz isso. A Bíblia diz: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então nós precisamos tratar nossas esposas dessa maneira, como colunas ao nosso lado. Nós somos o pilar mestre da família, mas a mulher é a coluna dorsal ao lado do homem, né? Governando os dois, os seus filhos, comandando juntos em amor e governando esse lar, essa família, tendo Cristo como cabeça dessa família. Terceiro lugar, reconheça que a sua esposa não foi tirada dos seus pés para ser pisada, para ser, né, tiranizada, subjugada. Não, ela foi tirada da cabeça para ser, né, na verdade, do cabeça, que era o homem, e da costela do homem. A costela está na nossa lateral. Então ela foi tirada, ou seja, do cabeça, no momento ali onde Deus tirou uma parte do homem e fez dele a mulher, né? E é interessante, foi tirada da costela, que a costela fica do lado do quê? Do coração do homem, do lugar mais perto do coração humano. Por quê? O que simboliza isso? Para que a mulher seja amada por ele, né? Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, assim um homem deve amar a sua esposa e se entregar a ela, servi-la em amor, porque a Bíblia diz em Efésios 5, o homem que trata bem, que ama a sua esposa, na verdade é um amor próprio, que ele também está se amando e vai colher dessa semeadura do amor. Quarto princípio que nós aprendemos:
reconhecer que a sua esposa é da mesma natureza e substância que você. Ela é feita à imagem e semelhança de Deus, é o que diz Gênesis 2:23. O outro princípio, o quinto, é compreender que ele, você, homem, deve deixar e apegar-se à sua esposa, à sua família, a nova família que surge, deixando pai e mãe, se apegando à sua esposa, conforme Gênesis 2:24-25. A Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, infelizmente, hoje inúmeros lares são destruídos por essa falha nessa área, né? Tem muito homem que não abandona, não deixa, né? Pai e mãe, é apegado à mãe, é apegado ao pai, é filhinho mimado, não dá certo, casamento vai dar B.O. E a mesma coisa você, mulher, se não se desligar dos seus pais e se unir ao seu esposo, vai dar problema no lar. Então deixará seus pais para se unir a um novo núcleo familiar que surge a partir do altar do casamento e do juramento que é feito diante de Deus e diante dos familiares, tá bom? Então reconheça que ele e sua esposa são um, né? Você, homem, e a sua mulher são um. Assim como Cristo e a igreja são um, nós com as nossas mulheres, com a nossa mulher, com o nosso cônjuge, precisamos ser um. Adão disse isso em Gênesis 2:23, ela é osso do meu osso, né? Carne da minha carne, fala dessa unidade. Jesus disse isso com relação à igreja, Mateus 19:4-6, e o apóstolo Paulo também disse isso em Efésios 5:30-31, trazendo todo esse simbolismo de Cristo com a igreja e do homem com a mulher, do esposo com a esposa, Efésios 5:30-31. Ou seja, amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, entende que o caráter e a natureza do amor tem que ser prático no dia a dia. Amar como Cristo amou. Amar como a si mesmo, como diz a Bíblia em Efésios 5:25-31. E 1 Coríntios 13 também nos traz uma revelação de práticas, né, de comportamentos coerentes com o verdadeiro amor, que é o amor ágape, o amor do ponto de vista de Deus, tá bom? Então é necessário que o marido se entregue por ela, se entregue à sua esposa, assim como Cristo se entregou pela igreja, Efésios 5:25. Que o marido também alimente ela, ou seja, provenha toda a saúde e força à sua esposa, cuide dela, proteja ela, dê o melhor a ela, conforme Efésios 5:29. Não que sobra, não o resto, não gastando com vícios e compulsões, com hobbies, fúteis, banais, não. Mas alimente, cuide, preserve com saúde, força e vigor. Cuide dela, acalentando, acariciando emocionalmente, fisicamente, nutrindo a sua esposa, cuidando dela em amor, conforme Paulo relata em Efésios 5:29. Amém? E para terminar, quais são as responsabilidades da esposa? Em primeiro lugar, ela precisa conhecer a sua área de responsabilidade. Marido e mulher são iguais como pessoas, mas não em responsabilidade. Cada um tem sua tarefa, sua missão dentro do lar. Segundo, a mulher deve aceitar a responsabilidade com a atitude certa. A mulher não é inferior ao homem e não compete com o homem, e nem o homem à mulher. Marido e mulher são iguais, coiguais em importância, mas não em posição diante de Deus. Terceiro lugar, a mulher precisa ter um espírito submisso, ou seja, estar debaixo da missão do homem, ficar sob a proteção dele, conforme Efésios 5:22-24 e Colossenses 3:18. Também a mulher precisa honrar o seu esposo, reverenciar o seu marido, é o que diz Efésios 5:24. Ela precisa obedecer o seu esposo, ela precisa, tratá-lo em amor. 1 Pedro 3:6 fala sobre isso. A mulher também precisa ter um espírito manso e quieto, que é agradável diante do Senhor. Ganhar o seu marido sem falatório, sem murmuração, sem meter a boca nele, conforme ensina 1 Pedro 3, de 1-5, sem palavra, mas com atitudes piedosas, com uma vida consagrada. A mulher também precisa reconhecer que o marido e a mulher são co-herdeiros da graça da vida, da mesma herança espiritual, é o que ensina 1 Pedro 3,7. A mulher também precisa viver e se vestir com modéstia e com piedade, como uma mulher santa, como as mulheres santas se portavam.
É o que diz Paulo em 1 Timóteo 3, de 9 a 10. E a mulher também é a auxiliadora, ela é aquele elemento complementar do marido, conforme Gênesis 2,18, e deve auxiliá-lo no cumprimento da missão de Deus, que é manifestar a graça, o amor e a glória de Deus através da sua família. E a mulher também precisa ser hospitaleira. Hebreus 13:1 fala sobre isso, e ela também, juntamente com seu esposo, é responsável pelo lar, o que envolve ordem, limpeza do lar e da casa, juntamente, é óbvio, com toda a família, e a atratividade, um lar gostoso, maravilhoso, desejoso de se estar, e não um ninho de rato, um lugar bagunçado, avacalhado, podre. Não, nós precisamos transformar os nossos lares num pedacinho do céu. O lar precisa ter ordem, o lar precisa ter limpeza, e o lar precisa ser atrativo. É onde muitas mulheres pecam, né? Elas transformam o lar num pedacinho do inferno, tanto para os filhos quanto para os maridos, em vez de um pedacinho do céu, onde o marido deseja estar em casa, onde os filhos desejam estar com seus pais, criando um ambiente saudável, um ambiente emocionalmente, como diz o pastor Cote, né? A família é o útero espiritual capaz de, em Deus, gerar filhos saudáveis que cumpram o seu propósito. Amém? Então, lembre-se de tudo isso, que todos os elementos, você mulher, leia 1 Timóteo 2, de 11 a 15, para que você entenda, né, o que Deus espera da mulher de fé, uma mulher santa de Deus, o que Deus espera, todos esses pontos que nós mencionamos, como também dos homens, que tem muito mais do que as mulheres, muito mais responsabilidade. Lembre-se, tem algo errado na sua família, assuma a sua responsabilidade, entre na brecha, em intercessão e oração, não espere a mudança do outro, mude você, cumpra você o seu perfil, o seu papel, as suas funções, as suas responsabilidades, e Deus restaurará o seu lar e a sua família. É a promessa de Deus para a palavra: se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão vigia o sentinela, em vão edificam outras pessoas, é o que diz o Salmo 127, tá bom? Então, lembre-se desse salmo: quem edifica é o Senhor, e para a glória de Deus, nós trabalhamos juntamente com Deus, na cooperação da restauração dos nossos lares, da nossa família. Que Deus restaure, que Deus resgate, que Deus abençoe o seu lar, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, a glória e a graça de Deus esteja nesse lar. Clique aqui, dê um joinha, siga o nosso canal. Se você quiser semear no nosso ministério, aqui no link do YouTube tem como você fazer isso. Que Deus nos abençoe. Graça e paz do Senhor. Amém.